Antiguidade tardia. Olha aí o que nós estamos estudando, por que nós estamos estudando. É justamente a transição da antiguidade, do mundo lá, do mundo romano, aquele processo, a queda do Império Romano, as invasões dos povos bárbaros e o início da Idade Média. Só que por que é chamada Antiguidade Tardia? Porque o que se percebeu, principalmente dentro da filosofia, dentro das outras ciências sociais, percebeu-se que essa transição, dada aí no século V, não foi um dia você acorda na Idade Antiga, no outro dia você acorda na Idade Média. Não aconteceu assim. Houve um processo de mudança, de transição. E é isso, aluno? E é isso que agora, nesse tempinho, nós iremos ver. Na tela para vocês, aí, Antiguidade Tardia. Então, a crise do Império Romano, aí, o Império Romano entra em crise aí a partir do terceiro século depois de Cristo. Lá no século III, o Império Romano começa a passar por uma crise. Primeiramente, essa crise no sistema escravista. Eles não conquistavam mais povos, então entraram numa crise do sistema escravista. Afetou a economia, vai afetar a economia, e uma crise política intensa sustentada pelo poder. Outra questão que observamos dentro do Império Romano, outra questão que nós vamos observar dentro do Império Romano, vai ser o quê? Vai ser o quê? Os germânicos aí, que construíram uma variedade de povos, habitavam a região do norte da Europa. Esses germanos aí habitavam o norte da Europa. A partir do século II depois de Cristo, as migrações germânicas, então, elas vão se intensificar, vão aumentar dentro da Europa. Aumento dessa migração, o crescimento populacional, o resfriamento do clima e também, sabe o quê? A fuga. A invasão dos povos hunos. Sabe quem são esses povos hunos? Aqueles povos vindo da Ásia, lá da Mongólia, da região chamada Mongólia. E esses povos, eles vão começar a invadir de uma forma tão violenta. Os ostrogodos, os visigodos vão fugir desses hunos e vão adentrar de forma violenta também dentro do Império Romano. Começa uma violência muito grande. O Império Romano, então, ele vai ruir. Quando chega no século V, os povos germânicos, eles vão intensificar essa invasão e isso leva a essa crise do Império Romano. As cidades romanas vão se tornar alvo atrativo para saque, para estupro, para pilhagem de objetos valiosos. A queda do Império Romano do Ocidente é fixada aí, a gente fixa ela em 476 depois de Cristo, lá quando o Odoacro vai derrubar o Rômulus Augusto. Rômulus Augusto vai ser derrubado por Odoacro e então acaba o Império Romano do Ocidente. Acaba então o Império Romano do Ocidente. Outra questão que nós observamos dentro dessa antiguidade tardia, o que nós vamos falar dessa transição da Idade Antiga para a Idade Média, é o que nós vamos chamar de antiguidade tardia, que vai ser um período que está localizado entre a antiguidade clássica e a Idade Média. É um período de transição. Os povos germânicos, eles vão se adaptar à cultura romana que eles vão encontrar, à cultura helenística. Vai haver um choque aí e uma adaptação. Então, vai ser uma ruptura gradual. Eles vão pegar elementos da cultura romana e trazer também para a sua cultura. Então, é por isso que é uma antiguidade tardia. Esse período, então, ele vai iniciar com o declínio do Império Romano do Ocidente. Há uma continuidade de características sociais e culturais. Então, não houve uma descontinuidade, há uma continuidade. A cultura clássica, ela vai permanecer presente também na Idade Média. Então, alunos, venham cá comigo. Foi mais ou menos isso que nós vimos nessa aula. E eu quero agora chamar vocês para o seguinte: façam a atividade de vocês, porque na atividade nós vamos tirando mais dúvidas, nós vamos debatendo melhor sobre essa atividade, para que não haja nenhuma dúvida sobre esse período que nós estamos estudando. Transição da Antiguidade para a Idade Média, chamada de Antiguidade Tardia. Até daqui a pouquinho.
E aí, o que vocês acharam? Tá tranquila a atividade? Pois é. Eu estava aqui revendo as atividades, vendo, e a atividade tem uns textos longos, é porque vocês têm que se acostumar com o Enem. O Enem, as habilidades do Enem, eles trazem isso, eles trazem esses textos mais longos, eles trazem essa característica. Então, na tela para vocês aí, para a gente começar a corrigir essa atividade. E a gente já vai para a questão número 1 aí, ó. A decadência do Império Romano está relacionada, primeiramente, à crise do sistema escravista, iniciada na transição do século II para o século III depois de Cristo. Esse sistema era parte essencial da economia romana, que contava com a renovação da população de escravos do Império por meio, sabe de quê? Das guerras. As guerras eram que faziam a renovação. As guerras de conquista e expansão, típica da história romana. Podemos dizer que outro fator que levou à crise do Império Romano foi: qual outro fator leva essa crise do Império Romano? Vamos lá para as alternativas? Seria uma crise financeira, pois a falta de moeda circulando na economia impedia que os romanos praticassem o escambo? Meu Deus do céu! Será que faltou moeda? Será que eles praticavam o escambo ou era o comércio de compra e venda? Escambo nós sabemos que é troca de mercadorias, né? Muito característico da Idade Média. Ou seria a letra B? Crise econômica, sendo que a diminuição de escravos também diminuiu a produtividade, provocando, consequentemente, um aumento do custo de vida? Será que faltou escravos no Império Romano? Será que essa falta de escravos vai diminuir essa produtividade? Será que essa diminuição da produtividade vai aumentar o custo de vida? É algo para ser discutido. Letra C. Crise religiosa, observada principalmente pelo fortalecimento do politeísmo cristão. Aí eu pergunto para vocês: a religião cristã, ela é monoteísta ou politeísta? Hein? Qual é a característica da religião cristã? Letra D. Crise social. Agora vamos para a crise social. Sendo que as estruturas governamentais estavam abaladas pelo absolutismo monárquico. Meus queridos alunos, absolutismo monárquico é um assunto que nós iremos estudar, mas lá no segundo ano. Agora não, tá? Agora nós não estamos estudando sobre absolutismo, sobre a Idade Moderna, o aparecimento do absolutismo, os reis absolutistas, tudo vai ser lá na frente. Ou letra E, crise política. Uma vez que a figura do imperador não representava segurança para os senhores feudais, que queriam assegurar a prática do comércio mercantilista, também isso aqui não é característica da Idade Média. Economia romana. A base da economia romana é uma economia escravista. Os escravos eram conquistados pelos romanos através da guerra. Com a diminuição da guerra, diminuiu os escravos. Com a diminuição dos escravos, nós vamos passar por uma crise de abastecimento. E essa crise de abastecimento leva a uma crise econômica. Então, a resposta correta daí é a letra na tela para vocês, meu querido aluno. É a letra B. Ok? É a letra B aí que nós vemos. Vamos para a próxima? Os germânicos.
que constituíam uma variedade de povos. Habitavam as regiões do norte da Europa, principalmente onde hoje é a Alemanha. E desde muito tempo já lutavam contra os romanos. A partir do século II d.C., as migrações germânicas intensificaram-se e, com o enfraquecimento do poder romano, as fronteiras do império ficaram mais frágeis. Segundo os historiadores, o aumento nas migrações dos povos germânicos aconteceu por quais razões? Olha aí o que perguntou. Fez o texto lá. O Enem trabalha muito aqui, ó. Ele traz um texto e depois que você fez a leitura desse texto, ele quer saber sobre esse texto. Então aí ele coloca aqui. O que ele quer saber? Segundo historiadores, o aumento nas migrações dos povos germânicos aconteceu por quais razões? Aumento nas migrações dos povos germânicos, segundo historiadores, aconteceu pelas seguintes razões. Crescimento populacional. Aumento populacional levou o germânico à procura por melhores terras que suportassem o tamanho de suas populações. Resfriamento do clima. Os historiadores afirmam que, nesse período, o clima do norte da Europa passou por um resfriamento que diminuiu a quantidade de terras agrícolas disponível. Fuga. A chegada dos povos mais fortes e poderosos, como os hunos, levou diferentes povos germânicos a migrarem para fugir desse domínio? Ou todas estão corretas? Meus queridos alunos, vem cá. Aqui. A população germânica ela começou a crescer. Ela precisava de terra fértil para cultivar. E essas terras férteis elas não estavam lá no norte, elas estavam ao sul. Então, esse crescimento populacional, ele começou a também fazer com que esses povos adentrassem em terras que eram do Império Romano. Isso é um ponto. O outro ponto, resfriamento do clima. Com o clima resfriando, a terra fica menos produtiva. Também foi o motivo da migração. Fuga. Os hunos não estavam invadindo lá, eles começaram a fugir. Então, nessa questão aí, todas estão corretas. Resposta correta é a letra E. Todas estão corretas, ok? Vamos lá para a terceira questão. A queda do Império Romano do Ocidente é fixado em que ano? 476 d.C. Quando foi deposto o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto. Quem foi o responsável, aqui é quem? Faltou um Mzinho, tá? Quem foi o responsável em derrubar Rômulo Augusto? Foi Augusto César? Carlos Magno? Odoacro? Alexandre o Grande? Ou Espartaco? Quem foi responsável? Pessoal, olha aí. A crise do Império Romano, ela começa lá no final do século II, mas ela se intensifica no século III, IV. Quando chega no século V, a crise já está estabelecida. Os romanos já não conseguem mais segurar suas fronteiras. Até que chega no ano no ano de 476, ali depois de Cristo, um germânico vai tirar do trono. É claro que historicamente, tem algumas controvérsias sobre isso, mas ele vai tirar do trono Rômulo Augusto. E aí nós temos a queda do Império Romano do Ocidente. Permanece só o Império Romano do Oriente. Esse cara é, na tela para vocês, o chamado, conhecido Odoacro. Ele era germânico, tá? É ele que derruba o último imperador. Se liga no Enem. Chegou agora do Enem. Olha o tamanho da questãozinha do Enem. Mamão com açúcar, meus queridos alunos. Um dos elementos que gerou a maior instabilidade do interior do Império Romano foi a difusão do cristianismo. A partir do século I depois de Cristo. No século I nós temos aqui o cristianismo sendo difundido, tá ok? Principalmente por
Paulo, que é João, Maria Madalena, vão sair difundindo o cristianismo. Ainda tem a filosofia patrística que vai aparecer nesse período, difundindo o cristianismo. Os imperadores adotaram uma postura de perseguição ao cristão, gerando verdadeiros espetáculos cruéis no Coliseu. Símbolo do enfrentamento oferecido, não, símbolo do estreitamento oferecido pelo Estado à população. No entanto, a postura foi mudando gradativamente. Constantino, imperador romano, promoveu o livre culto aos cristãos, com o Edito de Milão de 303. Nós estamos aí no século IV já. Posteriormente, Teodósio tornou o culto do cristianismo a religião oficial de Roma, com o Edito de Tessalônica, de 391. Alguns pesquisadores defendem que a raiz da cultura medieval já estavam presentes no desenvolvimento do cristianismo. O que se entende por antiguidade tardia? Letra A. Período que inicia com o declínio do Império Romano do Ocidente a partir do século III e se estende até a conquista islâmica e a ação do Império Bizantino na refundação da Europa Oriental. Período da grande desenvolvimento da Antiguidade Clássica com gregos e romanos. Transição entre a pré-história e a Idade Média e a adaptação cultural gradativa dos povos conquistados. Refere-se ao renascimento cultural, que buscou na Antiguidade tanto a base para a arte e cultura da época. Ou antiguidade que chega tarde e não se mostra consolidada com um campeonato e nem fica a cultura grega e nem romana. E aí? Período que vai iniciar com o declínio do Império Romano e o início da Idade Média é conhecido pelos historiadores como Antiguidade Tardia. Essa Antiguidade Tardia ela não tem um desprendimento, não há um desprendimento completo da cultura da Antiguidade com a cultura da Idade Média. Há um período de transição aí que vai acontecendo. E esse período de transição, que inicia lá com o declínio do Império Romano, nós estamos falando do século III depois de Cristo. E nós estamos vendo aí que o texto trabalhou sobre essa consolidação do cristianismo. Ó. Então, o Império Bizantino está se desenvolvendo, que é o Império Romano do Oriente, mas quem está em declínio é o Império Romano do Ocidente. É por isso que a resposta correta dessa daí é a letra na tela para vocês, meu querido aluno. É a letra A. O período que se inicia com o declínio do Império Romano do Ocidente, a partir do século III, e se estende até a conquista islâmica e a ação do Império Bizantino na fundação da Europa Oriental. Ok. Ei, vem cá comigo, querida aluna. Pois é, percebam essa aula ela é fundamental para que nós possamos entender um período de transição, de mudança que está acontecendo. Essa mudança ela está acontecendo lá na Antiguidade, passando por um processo de transformação, entrando no que nós vamos conhecer como Idade Média, período medieval. Idade Média que vai perdurar por 1000 anos. Vai começar agora no século V, que a gente está estudando, e vai acabar lá no século XV. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E eu espero vocês nessa aventura. Nós estamos nessa aventura de história. Coloque aí nós nessa aventura, nessa viagem de história que eu tenho que chamar você para nos acompanhar nessa aventura pelo mundo, pela história do mundo, pelos acontecimentos. Até a próxima aula.